senhoras, amigos que estão aqui presentes, hoje efetuará pela primeira vez o batismo pela Igreja Evangélica Assembleia de Cristo, Ministério de Trombetas de Deus. É o crescimento da igreja, a evolução, crescimento em número, como Deus já tem falado, e que na verdade é o querer de Jesus, porque a morte de Jesus, como ele deixou claro, que se a semente não morrer, então não dará fruto, não será multiplicado. Mas se a semente cair no chão e ela morrer, então ela dará multiplicação, ela vai germinar. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele morreu, não é? E multiplicou-se os da fé, multiplicou-se os seguidores, multiplicou-se os servos. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. O livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, o rio Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ainda, no capítulo 3, o versículo 13 a 17 diz: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, o rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que quer dizer, em quem tenho eu prazer. Então, falando a respeito de batismo, traz agora também a mesma exigência de regras. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Jesus não foi batizado por expansão, né? Entendeu? É que passa aquele chuvisco, aqueles pingos, né? Não, Jesus foi batizado no Rio Jordão. No primeiro livro ainda do Novo Testamento, o qual eu li, no capítulo 21, e o quarto texto do capítulo, fala a respeito do batismo de João. Louvado seja o nome santo do Senhor. No segundo livro, também do Novo Testamento, o livro segundo escreveu o apóstolo Marcos, no capítulo 11, e também o quarto texto fala a respeito do batismo de João nas águas, no Rio Jordão. No terceiro livro do Novo Testamento, o livro escrito pelo apóstolo Lucas, no capítulo 20, já no primeiro texto, também fala a respeito do batismo de João, comprovando esses três textos dos três livros, dos três capítulos, comprovando que o batismo de João era o batismo dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor, no qual e pelo qual Jesus foi batizado, no qual também vocês vão ser batizados também nesta hora.
E eu acredito que é um privilégio para cada um de vocês ser batizado como Jesus foi batizado, como nos dá a narração, né, a narrativa das Escrituras Sagradas. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para descer as águas, ainda há aqui uma exigência da palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. João dizia aqui que muitos que vinham ao seu batismo, ele dizia: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E nós podemos aqui acreditar e levar em consideração que o caminho do Senhor é o nosso coração, porque Jesus quer caminhar pelo nosso coração, quer andar no nosso coração e quer morar. Quem mora caminha, quem mora permeia, quem mora, ele está ali em movimento. Jesus quer caminhar no nosso coração e o nosso coração precisa estar preparado, como o apóstolo João, ele clamava: preparai o caminho do Senhor. Então o caminho do Senhor é a nossa vida, porque Jesus quer caminhar conosco, não é? Endireitai as suas veredas, né? Endireite os seus costumes, endireite as suas práticas, colocai as suas práticas de vida conforme o Evangelho de Jesus, conforme o ensinamento de Jesus. Então, João dizia, deixou claro que o batismo é para perdão e remissão dos pecados. Então, está claro que o batismo é para quem transgride, o batismo é para quem peca, o batismo é para quem desobedece. Então, uma vez que o ser humano, tendo a consciência que ele erra, que ele peca, que ele desobedece, que ele não serve a Deus e que vive uma vida ao contrário, então cabe agora a vir sobre a vida um arrependimento, louvado seja Deus, para que agora venha o batismo, porque sem arrependimento não é cabível o processo batismal. Glória a Deus. Então, através do arrependimento, primeiramente o arrependimento, glória a Deus, então, agora vem o processo do batismo, que é uma ordem de Jesus. O apóstolo Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, ainda está claro ali, aonde Marcos escreveu, ele narrou o que Jesus falou, dando ordem aos discípulos, que os discípulos fossem por toda a criatura, porque o plano de salvação para com Deus é para com todas a gente, para com toda a humanidade. Então, ali é ordenado que fosse por todas a gente, toda a criatura, não é? Para evangelizar. E os que crescem no Evangelho enviado por Cristo, os que crescem naquela equipe enviada por Cristo, e fossem batizados, como Jesus foi batizado no Rio Jordão, como falei aqui, repito, vocês vão ser batizados da mesma forma. Aí a Bíblia diz, a Bíblia comprova, a Bíblia afirma: serás salvo. E no capítulo 28 do primeiro livro do Novo Testamento, segundo escreveu ainda o apóstolo de Jesus, São Mateus, capítulo 28, e os últimos versículos ali do capítulo, nós vemos Jesus ressuscitado, e ele chegou e disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações tudo quanto eu vos tenho dito, ensinando a cumprir tudo quanto eu vos tenho falado, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou certo que foi dado a ele todo o poder nos céus e todo o poder na terra. Então Jesus tem o poder sim de purificar, de perdoar, de receber, de concordar todo aquele que está arrependido
certo? Então Jesus tem o poder agora de agregar ele na comunhão, agregar ele agora, louvado seja o nome do Senhor, na harmonia, no Espírito, não é? E quando acontece esse processo de arrependimento do homem, do ser humano querer chegar na glória, vai haver agora, da parte de quem quer, vai haver agora um esforço para ter uma vida purificada, para preparar o coração, para preparar a sua vida para Deus. Vai haver um despertamento. E quando acontece esse momento, que há um despertamento, diz a Sagrada Escritura, que o Espírito Santo agora começa a testificar com o espírito daquele que foi despertado, com o espírito daquele que está arrependido, com o espírito daquele que quer se chegar a Deus, que ele agora é Filho de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.